Olá, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, te dê paz, te dê esperança e a certeza que um dia todos nós estaremos com Cristo para todo sempre. Imagina só como será maravilhoso nós andarmos pela cidade celestial, contemplarmos o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, face a face. Esse é o nosso sonho. Eu sou o Wellington Dias e você é bem-vindo ao canal Dias de Fé. Gostaria de falar sobre a força de um perdão. O que eu quero dizer com isso? Na carta a Filemon, Paulo escreve de seu próprio punho. Ele estava preso. E nessa prisão, ele fala sobre um escravo chamado Onésimo que ele conquistou dentro da cadeia, dentro daquela prisão. Como ele conquistou esse escravo? Através da palavra de Deus, através da presença de Deus que resplandecia sobre a vida dele. Ele conquistou aquele escravo. E aquele escravo deixou de ser escravo e passou a ser servo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente, no Novo Testamento, ou até mesmo nas histórias antigas, nós sabemos que escravos não tinham nome, a não ser o nome que eles traziam do seu próprio país. Ou quando nascia um escravo, numa senzala, alguma coisa assim, ele nascia sem nome e vivia sem nome. Mas o que aconteceu com Onésimo? Ele, como eu tinha falado, era um escravo. Filemon, por si, olhou a competência daquele escravo, olhou como ele servia perfeitamente, cuidava dos seus bens, cuidava da sua família, cuidava de tudo com zelo e com carinho. E Filemon resolveu dar a esse escravo um nome. E qual era esse nome? Onésimo. Porque esse escravo, para Filemon, era útil. E o que eu quero dizer com útil? Ele tomava conta de tudo. Um dia, Filemon saiu e deixou Onésimo cuidando da sua casa. Só que aconteceu o pior. Onésimo pegou uma parte dos bens de Filemon, roubou e fugiu, foi para o mundo, com coisas que não eram dele, porque ele se achava como se fosse dono, porque ele cuidava como se fosse o dono das riquezas de Filemon. Mas aí os bens acabaram, Onésimo foi preso, confessou a Paulo o que ele tinha feito, qual o seu erro. Através da sua prisão, Paulo o evangelizou, Paulo falou do amor de Jesus para com ele. E Onésimo naquela prisão se converteu. Paulo se sentiu na obrigação porque já não era uma vida sozinha, já não era mais um escravo, mas era um servo do Deus Altíssimo que estava ali do lado dele. E depois disso, Paulo falou: se ele te fez alguma coisa que te deu algum dano, algum prejuízo, coloca na minha conta que eu te pago. E o que é isso? É a força do perdão. É a força do pedido de perdão. Porque imagina só você e eu. Se nós tivéssemos feito algo, muitas vezes o homem não perdoa. Mas o homem que não perdoa é o homem que muitas vezes não tem Cristo. Ou o homem que muitas vezes está ressentido com alguma coisa. Mas aquele homem que tem Cristo no seu coração, ele perdoa, ele libera o perdão, porque Paulo pediu a Filemon: perdoa, perdoa Onésimo, pois ele hoje está comigo aqui na prisão e hoje ele me é útil, assim como um dia ele foi para você. E quantas vezes nós perdoamos aqueles que nos fazem algo que nos entristece? Quantas vezes nós declaramos o perdão para aqueles que nos magoam? Quantas vezes nós declaramos: você está perdoado,
ou até mesmo esquecemos aquilo que foi feito. Muitas vezes acontece conosco. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha frente. Isso não é perdão. Porque tem o ressentimento. Ou então até mesmo, eu te perdoo, mas no primeiro erro da pessoa, lembra o que você fez? Você fez isso e isso e isso comigo, vai fazer de novo. Isso não é perdoar. Porque a pessoa, quando libera o perdão, ela libera de coração. Mesmo que ela lembre do passado errôneo, do que aconteceu, das falhas da outra pessoa, ela perdoa, ela volta, ela anda, ela caminha, ela passa por cima de tudo. Porque Deus, através de Jesus, nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Imagina só perdoar uma mesma pessoa 490 vezes. É muita coisa. Mas e se eu te falar que Jesus perdoou foi o erro da nação inteira? Que Deus perdoou foi o erro de toda a humanidade. Faz a conta, vezes 7. Essa conta passa. Deus, no seu infinito amor, entregou Jesus por mim e por você. Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos santificou. Ele nos fez santos. Ele nos faz puros. Ele nos faz limpos, mais alvos do que a neve. E eu te pergunto, será que nós merecemos tal perdão? Será que nós somos diferentes do que o Onésimo fez? Será que nós podemos ter o direito de falar isso ou não perdoar? Porque se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Mas quando nós perdoamos, o céu se abre, porque você está abrindo o seu coração para Deus. E quando o perdão é de coração, esse alegra o coração de Deus. Mas quando eu ou você não perdoa, nós guardamos uma mágoa, guardamos um rancor, e aquilo vai nos corroendo por dentro, assim mesmo como a ferrugem corrói o metal. Com o passar do tempo, o ferrugem vai acabando com aquele metal. E eu te pergunto, você já perdoou quantas vezes hoje? Quantas vezes hoje se levantaram contra você? Quantas vezes hoje te julgaram sem nem saber o que estava acontecendo? Mas eu te falo hoje, o juízo pertence a Deus, cabe a Deus julgar. Não a mim nem a você, mas aquilo que está na sua mão que você possa fazer. Libere aquilo que está dentro do seu coração. Porque quando você libera o perdão para aquele que te magoou, para aquele que te ofendeu, algo sobrenatural acontece. O céu se abre e você é livre, você se sente leve. A experiência do perdão é sobrenatural. A experiência do não perdoar, ela é carnal. E aquilo que é carnal é pesado. E aquilo que é espiritual se torna leve quando o Espírito Santo te conduz, quando o Espírito Santo te guia, quando o Espírito Santo te capacita. Você é honrado por Deus e para Deus. Deixe Deus fazer o sobrenatural na sua vida hoje. Às vezes tem pessoas doentes, enfermas, porque não liberaram perdão. Morrem na ignorância de não perdoar, de não liberar aquilo que Deus pediu para fazer. Quantas vezes você tem perdoado aqueles que te ofendem? Porque o Pai Nosso nos fala, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A falta de perdão é o mal. Quando você libera o perdão, o Pai fica de braços abertos para você. Quando Jesus estava
na cruz do Calvário, falou: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Deus não teria perdoado uma multidão. Nós não teríamos acesso ao perdão. Mas Jesus, no seu infinito amor, falou para mim e para você: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por isso eu te falo, se você tem algum rancor no seu coração, alguma tristeza, perdoa, porque Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Gostaria de orar por você. Se possível, feche seus olhos e se entregue na presença do Senhor. Fale com Ele, porque oração é falar com Deus. Então fale com Ele hoje. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, estamos aqui na Tua presença santa e poderosa, pedindo a Ti, Senhor, que nós venhamos aprender a liberar o perdão, a liberar, ó Pai, que todo tipo de ressentimento, que toda mágoa, que todo rancor, que tudo aquilo que não presta não provém de Ti, que tem se alojado nos nossos corações, ó Pai, que venha ser arrancado hoje, ó Pai, das nossas vidas, e que nós possamos buscar a Tua face, que nós possamos contemplar a Tua presença nas nossas vidas, pois sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor nada somos, ó Pai, que nós venhamos aprender com a oração do Pai Nosso quando diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que nós possamos liberar o perdão, assim, Pai, como Paulo pediu para Onésimo, ó Pai, através da vida de Filemão, nessa carta, ó Pai, que nós possamos aprender, assim como Filemão fez, ó Pai, liberar o perdão para aquele que precisa do perdão, ó Pai, e que nós possamos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, que possa receber mais de Ti. Se alguém precisa do Teu Espírito Santo, do Consolador, ó Pai, para ser guiado, ó Deus, que ele possa ter o Espírito Santo hoje e sempre, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, ó Pai, e derrama sobre eles a Tua glória, a Tua unção, e que a cada dia eles possam viver rompendo em fé. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça cada dia, e que a presença do Espírito Santo possa te convencer daquilo que é certo e daquilo que é errado. Jesus te ama e nunca vai desistir de você, porque Ele se importa com você. E nós estamos aqui para te abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida a cada dia, mais e mais.